Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade daqui da cidade de Salto. Aproveito sempre o começo dos vídeos e peço para que vocês, quem não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que vocês possam receber os nossos futuros vídeos, tá bom? Eu falo que o último vídeo eu falei sobre a gratidão, tá? E agora, nesse momento, eu vou falar sobre o perdão. Por que o perdão? Porque o perdão também é um pilar da Umbanda. Aí vocês vão estar perguntando lá, nossa, quando que essa mãe vai começar a falar das entidades? Gente, tem muita gente, né? Eu falo aqui dentro, né, do aplicativo, dentro do YouTube, falando sobre as entidades, tá? Então, assim, não adianta, por que a mãe está trazendo várias outras situações para vocês antes de poder falar das entidades? Primeiro, porque isso já faz parte do trabalho da mãe no terreiro mesmo. A gente já fala um pouquinho antes do que é a energia da entidade, a gente fala também sobre algumas palavras que a minha mentora vem me trazer no dia e significa que tem alguém sentadinho naquelas cadeiras que está precisando ouvir. Então, tem muita coisa para a gente falar antes de chegar nas entidades e nos orixás. Por quê? A partir do momento que você começa a ter algumas consciências, né, de algumas explicações que a mãe passa aqui para vocês, que vocês começam a evoluir aí dentro. Porque tudo que a gente passa aqui para vocês através do canal é principalmente para que vocês possam ouvir, entender e praticar. Não tem mudança se você não tiver uma ação, se você não tiver uma atitude na sua vida, tá? E isso em tudo, em tudo. Então, quer dizer, se você não está satisfeito no seu trabalho, por exemplo, gente, se tem já alguma coisa incomodando, vamos ter ação, vamos ter atitude, ou para mudar aquele trabalho, ou para mudar aquela energia, se você não puder mudar de trabalho, ou vai procurar, vai buscar. Mas alguma ação, alguma atitude vocês têm que ter, senão as coisas não vão acontecer. E aí que tá, para que eu vou falar da entidade que trabalha, né, algumas questões? Um exemplo, a questão de trabalho. A desavença em trabalho, nada melhor que um baiano para cuidar disso, um boiadeiro. Mas para que eu vou falar da entidade se você ainda não está disposto a ter essa ação e essa atitude, né? Então o que a mãe está fazendo aqui? A mãe está primeiro preparando vocês para realmente, quando a gente começar a falar do que é cada energia, cada orixá, cada entidade, vocês estarem preparados para receber essa energia, tá? Embora seja aqui pelo vídeo, né? Mas de um tempo para cá eu falo que a gente teve que se reinventar e dessa forma até as entidades. Vocês podem ter certeza que a gente falando aqui desse lado, e depende da forma como vocês estão recebendo aí do outro lado, já ocorreu uma conexão. E essa conexão ela só ocorre a partir do momento que existe sim a entidade no meio de nós ali. Para quê? Para me levar até vocês ou para que vocês se conectem a mim, tá bom? Então, quando eu falo do perdão, e eu gosto muito de citar, né, momentos da minha vida. Então, momentos da minha vida, a Umbanda, ela me ensinou muito o que é esse perdão. Porque realmente eu só comecei primeiro. Eu só me perdoei depois que eu conheci a Umbanda. E por quê? Porque a gente erra, a gente é ser humano. E muitas vezes a gente não erra porque a gente queria errar, a gente erra porque a gente queria acertar, a gente erra porque aquele momento da nossa vida era a coisa certa para se fazer. Vocês estão entendendo a diferença do certo e do errado? Hoje tem coisas que eu olho para trás, eu sei que eu poderia ter feito diferente, mas naquele momento era o que eu podia fazer, era o que dava para fazer. Então dessa forma, o tempo foi passando e eu fui criando alguns sentimentos dentro de mim, sentimentos de solidão, sentimento de mágoa e principalmente sentimentos de culpa, tá? Em algumas situações que eu achava que poderia ter feito diferente. Por um outro lado, depois, né, que eu me entreguei para a Umbanda, depois que eu conheci o que é, né, esse amor, esse abraço, esse carinho das entidades na nossa vida, e a sabedoria de um preto velho, que foi o Pai Tião, ele falou para mim que se eu não tivesse tomado alguns caminhos na minha vida, eu não estaria aqui hoje podendo ser instrumento para auxiliar muitas outras pessoas. Então, a partir do momento que ele me passou essa mensagem, eu comecei a acalmar o meu coração.
E uma outra coisa que também foi dita por ele, que quando a gente se culpa de algo, quando a gente traz esse sentimento muito forte dentro da gente, a gente é um canalzinho muito aberto, a gente é um alimento para os obsessores. Tá? Obsessores, eu sempre digo, eu não falo deles com peso, eu falo deles até por amor, porque são espíritos que precisam de auxílio, são espíritos que graças a Oxalá, eles têm, né, a nossa ajuda. Quando a gente se une, o médium com a entidade, a gente se une para auxiliar também, não só o ser humano, né, mas também os espíritos. Né? E esses espíritos que estão aí perdidos e que a gente precisa ser instrumento para auxiliá-los também. Então, o perdão é algo que, não é fácil perdoar, mas espera aí. Uma vez eu falei para uma pessoa que ela me falou muito claro, isso eu não perdoo nunca na minha vida. Eu só virei para ela e a gente começou a conversar e eu comecei a puxar esse assunto daquilo que ela não perdoa. No decorrer, finalizando ali a conversa, eu olhei para ela e falei assim, você percebeu que você fala disso e você não sofre mais? Você não chora mais? Não tem mais o peso de vingança como tinha antes? Ela parou para pensar e falou assim, tem razão. Eu falei, então você já perdoou. Isso é o perdão. O perdão é quando a gente fala de algo que a gente não sofre. A gente fala de algo que não dói, que não machuca mais. Então vocês percebem o que é o verdadeiro perdão? É esse, onde a gente vai falar de alguma coisa que nos fez sofrer lá atrás e que muitas vezes quando a gente lembrava, quando a gente ia comentar com alguém, a gente só chorava, doía, sofria. E hoje quando a gente fala desse assunto, não dói mais. Então isso é o verdadeiro perdão. Então você já perdoou aquela pessoa. E outra, se você hoje, você é aquela pessoa que fala, eu não perdoo, eu não vou perdoar fulano, eu não vou perdoar ciclano, eu não vou me perdoar, como eu falei no começo do vídeo, né? Onde a gente também se culpa por algumas coisas. Então se a gente começa a jogar isso para o universo, eu não vou, eu não, sabe o que está acontecendo? A gente está se envenenando. A gente está fazendo de tudo para que realmente a gente não tenha um futuro, porque a história se repete. Se eu fico preso a um passado, a gente vai patinar nesse momento presente e as histórias vão se repetir para o futuro. Por quê? Porque eu não mudei a minha vibração. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes muda o personagem. Como dizem, né? Muda só o número do RG, não é assim? Na velha também isso, hein? Eu lembrei agora. Então, e as pessoas continuam vivendo nessa mesma vibração. Então, quando eu venho aqui falar para vocês de palavras, de situações, é porque eu já passei por isso. Tinha uma situação que eu vou falar agora bem rapidinho. Eu tive um problema com uma grande amiga de comer no mesmo prato. Isso foi umas coisas de uns 5 anos atrás. Naquele momento, eu mesmo tendo conhecimento, mesmo buscando a evolução, mesmo já sendo mãe de santo, mesmo estando dentro da Umbanda, era a única pessoa que eu não dizia. Eu tenho muito cuidado com as palavras, porque eu sei o que podem fazer com as nossas palavras. Quando não é o ser humano, né, que pega as nossas palavras e dá uma torcida, é um obsessor. Como eu sei desse poder, né, do encarnado e do desencarnado, então eu tomo muito cuidado com as palavras. E eu não dizia em palavra, mas eu tinha no meu pensamento que aquela pessoa eu jamais iria perdoar. Que aquela pessoa, uma certa ocasião, perguntaram para mim, se ela chegar até você e se ela precisar de ajuda, o que você vai fazer? Eu não vou fazer, não vou fazer nada, não vou ajudar, não vou perdoar, não vou. Aí eu mordi a língua e eu falo isso para ela, que eu mordi minha língua. Por quê? Porque nós estávamos aqui nos preparando para uma gira e essa pessoa veio até o trabalho. Quando eu saí de lá do fundo, né, que eu vim cumprimentar as pessoas como eu faço para a gente começar a conversar, o pai Tião, meu preto velho, ele chegou do meu lado e falou assim, você vai falar de perdão hoje, fia. E eu olhando para essa pessoa. E aí,
na hora, eu tive aquele cuidado, ainda falei para o pai Tião, eu falei, pai, se eu for falar de perdão, ela vai achar que eu estou falando diretamente com ela. Eu ainda tive esse cuidado. E aí o pai Tião virou para mim e falou assim, então você já entendeu. Se você se preocupou com ela, é porque você perdoou ela. Então, naquele momento, eu caí em si e vi que realmente tinha passado. Eu vi que realmente eu tinha perdoado aquela situação que ocorreu há anos atrás. E nunca mais, eu dava graças a Deus que eu nunca mais vi essa pessoa, que eu nunca mais tive contato com essa pessoa. E de repente a pessoa estava aqui, a gente praticamente olhando olho no olho. Depois ela conversou comigo e viu realmente, né, a gente tentou se aproximar e ela viu que realmente eu fiquei constrangida no momento, mas quando a minha entidade, né, quando o meu guia, o que me guia, né, que é o paizinho, falou para mim que eu já tinha aprendido, que eu já tinha perdoado, foi um alívio. Então vocês estão entendendo a importância que existe do perdão na nossa vida? O perdão é principalmente para nós mesmos, porque nós estamos aqui para evoluir, que sejamos pessoas melhores. Então, eu tenho uma oração que eu sempre faço, que é a oração do perdão, onde diz assim, que eu venha perdoar e ser perdoado a quem quer que seja. Esse é o final da oração do perdão. E é assim que a gente tem que agir. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, perdoar não é esquecer, mas sim você não se machucar e você não se envenenar mais, tá? Ter o dom do perdão, ser grato, como eu tenho dito no vídeo passado e nesse vídeo, não significa que a mãe Renata é boba. Eu quero deixar isso bem claro. Muitas vezes eu não permito, muitas vezes não, 100% das vezes, né? Eu não permito que entrar em energias que eu sei que não vai me fazer bem. Então eu consigo sim me calar, não é que eu não vejo, e tentar ainda buscar o melhor daquela pessoa, mesmo quando aquela pessoa tenta me atingir, mesmo quando aquela pessoa tenta me atacar. Eu tenho muito cuidado. Eu sempre digo para os meus filhos que eu quero que as pessoas entrem na minha vibração, não eu entrar na vibração do outro, principalmente se essa vibração for negativa. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarem comigo. E eu já, perguntar de novo, gente, para não esquecer, já se inscreveram? Já deram o seu like? Já compartilharam, com aquela pessoa que você sabe, que você vive ouvindo dela, que ela não quer perdoar? Então vamos passar esse vídeo para frente. Vamos ajudar, vamos trazer palavras boas e positivas para o próximo. Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.